Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Estamos aqui no propósito de paternidade, estávamos aqui lendo este livro, Destinados a Vencer, do Chris Vallotton. Estou lendo ele, começamos hoje a leitura dele, junto com o pessoal do Propósito de Paternidade, um livro que trata da nossa identidade, o quanto nós precisamos ser tratados na nossa identidade, quem nós somos em Deus. E aí, nós começamos essa leitura e agora estamos aqui no desafio 142 dias para lermos a Bíblia. Deixa eu marcar aqui onde a gente parou aqui no livro do Chris Vallotton, Propósito Paternidade, e agora nós vamos aqui para o nosso desafio 142 dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, glória a Deus, aleluia. Estamos no profeta Jeremias, que é uma leitura bem desafiadora, dentro de um contexto que o Jeremias foi chamado a profetizar e a enfatizar ali para o povo de Israel, a respeito de todo o tratamento de Deus na vida deles através do exílio. Então nós vamos, o povo de Judá ali, o povo de Jerusalém, nós vamos continuar aqui acompanhando as palavras do profeta Jeremias. Hoje, dia 5, terça-feira, nós vamos aí 90 dias do nosso desafio, nós vamos ler do capítulo 16 até o capítulo 24 de Jeremias. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante, penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções, Senhor, e que o Senhor possa de verdade, através da tua palavra, nos tratar, nos limpar, nos moldar, nos preparar para toda boa obra que o Senhor deseja que andemos nela, Senhor, que possamos verdadeiramente manifestar a tua identidade, a identidade do Senhor nas nossas vidas a esse mundo, Pai, que verdadeiramente conhecerá o Senhor através de nós, como sal da terra e luz do mundo, que fomos chamados a ser nessa terra, nesta vida, nos lugares onde o Senhor tem nos plantado, que a tua palavra possa se manifestar através de nós para fazer a diferença na vida das pessoas. Te louvamos nessa manhã, por mais uma manhã, Deus, começando mais um dia aqui na tua presença. Louvado seja o teu nome, te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de vivermos e de estarmos aqui, Deus, vivendo mais um dia que o Senhor fez e nos alegramos nele, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Jeremias, então, capítulo 16. Jeremias 16. Então veio a mim a palavra do Senhor: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Pois assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Só um comentário aqui que nos contextualiza sobre as palavras aqui de Jeremias. Um comentário aqui da Scofield, desse capítulo 16, logo desse versículo 1, onde o Senhor diz que Jeremias não poderia ter filhos ali em Jerusalém, O sinal do profeta solteiro é interpretado pelo contexto. Toda a vida social de Judá estava para ser interrompida. A vida social cessaria porque Judá deixaria sua terra e iria para o exílio. Então, aqui, quando o Senhor fala para ele que ele não poderia ter mulher e nem filhos, o Senhor estava dizendo ali que aquele lugar seria devastado, Jerusalém, e eles seriam levados ao cativeiro. O profeta Jeremias, assim como Ezequiel, assim como Isaías, mas Jeremias especialmente e Ezequiel, principalmente, eles encarnaram a mensagem, com muita força. Então, eles não só falavam, eles interpretavam a mensagem, eles viviam na pele a mensagem. Eles faziam as ilustrações que Deus mandava
E eles viviam aí intensamente isso, né? Jeremias não podendo se casar, não podendo ter filhos, Ezequiel, por outro lado, perdendo a própria esposa como mensagem de Deus. Deus tira a mulher dele morre como uma mensagem, como uma ilustração ali que o Senhor fez através do profeta Ezequiel. Então eles foram profetas que se entregaram completamente ao chamado e sentiram na pele, viveram na pele, encarnaram a mensagem. Verso 3, Jeremias 16. Pois assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de doenças mortais, não serão pranteados nem sepultados, mas servirão de esterco para a terra. Pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Pois assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, não vás lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha bênção, o meu amor e a minha misericórdia. Morrerão grandes e pequenos nesta terra, não serão sepultados nem pranteados, ninguém por eles fará incisões, nem por eles rapará a cabeça. Ninguém oferecerá pão para consolar os que estiverem de luto por causa da morte, nem mesmo pelo pai ou pela mãe, nem lhes dará a beber do copo de consolação. Não entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de deleite e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando anunciares a este povo todas essas palavras, e te perguntarem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Que pecado cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes responderá: é porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles. A mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Vós, porém, fizeste pior do que vossos pais. Vede como cada um de vós anda após o propósito do seu coração maligno, em vez de dar ouvidos a mim. Portanto, os lançarei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais. E ali servireis a outros deuses de dia e de noite, pois não usarei de misericórdia para convosco. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. Agora, porém, mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. Os meus olhos estarão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde de mim, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Eu lhes retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e com as suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só deuses falsos e ídolos vãos, em que não há proveito. Fazem os homens para si deuses, que de fato não são deuses. Portanto, eu lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder. Então saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias 17. O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Até os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros.
ó minha montanha no campo. A tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Por ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei. Eu te farei servir os teus inimigos na terra que não conheces, pois o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá a prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. O problema aqui não é riquezas, mas a forma, né? Ajunta riquezas, mas não retamente. Então aqui tem um tratado, né? O homem que confia no homem em si mesmo, faz o seu braço a sua força, né? Seu coração se aparta do Senhor, vai ser como um arbusto, né? Não vai ver a prosperidade quando ela vier. Vai morar nos lugares secos, na terra salgada e inabitável. Mas o homem que confia no Senhor, como diz o Salmo 1, aqui ele cita muito parecido com o Salmo 1, ele diz: como árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão não se perturbas, nem deixa de dar o fruto. Aí depois ele vai dizer que o coração é enganoso. Em algumas traduções diz que é desesperadamente corrupto e o seu mal é incurável. Aqui ele fala incorrigível, né? Quem o conhecerá? E aí ele diz: eu sou o Senhor que esquadrinho o coração, provo a mente, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como perdiz que choca ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, né? Então, o problema aqui está na retidão. Na metade dos seus dias, elas o deixarão, e no seu fim, ele se mostrará insensato. Então, muitas pessoas ajuntam riquezas de forma, né, errada, não de forma reta, e acabam perdendo tudo depois, ao longo da sua vida. Verso 12: trono de glória exaltado desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Amém, Senhor. Cura-nos e seremos curados. Aqueles que se apartam serão envergonhados, né? Os que se apartam de ti. Eles me perguntam: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra agora. Eu não me recusei a ser o teu pastor, tampouco desejei o dia de aflição. Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas por assombro, tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Envergonhem-se os que me perseguem, mas não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, mas não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade, destrói-os com dobrada destruição.
Assim me disse o Senhor: vai, põe-te na porta do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá. Põe-te também em todas as portas de Jerusalém. Dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as fazei entrar pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Contudo, eles não deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem disciplina. Se, porém, diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não fazendo entrar cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies das montanhas e do Neguebe, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereais, incenso e sacrifícios de ação de graças à casa do Senhor. Se, contudo, não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Palavra do Senhor, capítulo 18. Então aqui eles estão sendo repreendidos por estarem desobedecendo ao Senhor, Estavam ali obstinados, trabalhando e não observando o mandamento do Senhor de guardarem o sábado aqui, dentre tantas as outras coisas que eles estavam fazendo ali contra a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino, para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, portanto, dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: assim diz o Senhor: olhai, estou forjando o mal contra vós e projeto um plano contra vós, pelo que vos convertei cada um do seu mau caminho e corrija a vossa conduta e as vossas ações. Eles, porém, dizem: não há esperança, após as nossas imaginações andaremos. Cada um fará segundo o propósito do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai entre os gentios: quem ouviu tal coisa? Coisa sobre modo horrenda fez a Virgem de Israel. Acaso desaparece a neve do Líbano nas suas encostas rochosas? Ou deixarão de correr as suas águas frias?
Contudo, o meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso aos ídolos vãos, os quais os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por atalhos, por estradas não aplanadas. A sua terra será um espanto e uma zombaria perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Como vento oriental os espalharei diante da face do inimigo, mostrarei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: vinde, maquinemos projetos contra Jeremias, pois não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, ataquemo-lo com a língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, ó Senhor, e ouve a voz dos meus acusadores. Acaso se pagará mal por bem? Contudo, abriram uma cova para minha alma. Lembra-te de que compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega os seus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada, sejam as suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, seus maridos sejam feridos de morte e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres tropas sobre eles de repente, pois abriram uma cova para me prender e armaram laços aos meus pés. Tu, porém, ó Senhor, sabes todos os seus conselhos contra mim para matar-me. Não perdoas a sua iniquidade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Sejam transtornados diante de ti. Age contra eles. Capítulo 19. Jeremias capítulo 19. De todas as suas pragas. Eu os farei comer a carne dos seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo, e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Enterrarão os mortos em Tofete, por falta de lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores. Porém essa cidade como Tofete, as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete. Todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a outros deuses. Vindo Jeremias de Tofete, onde o tinham enviado o Senhor a profetizar, pôs-se em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouvi, trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a sua cerviz para não ouvir as minhas palavras. Jeremias capítulo 20. Pazur, filho de Imê, o sacerdote, que era presidente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar estas coisas. Feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. No dia seguinte, quando Pazur o tirou do cepo, disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o seu nome Pazur, mas Magor-Missabibe. Pois assim diz o Senhor: farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo Judá nas mãos do rei de Babilônia, que os levará presos à Babilônia e os ferirá à espada. Também entregarei todas as riquezas dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas,
todos os tesouros dos reis de Judá e entregarei nas mãos de seus inimigos, que os saquearão, tomarão e levarão à Babilônia. E tu, Pazu, e todos os moradores da tua casa, ireis para o exílio, para a Babilônia. Ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio o dia todo. Cada um deles zomba de mim. Aqui, a partir do 7, já de forma poética, tem uma lamentação de Jeremias se queixando a Deus. O título aqui na Scofield é Jeremias se queixa a Deus. Então, aqui, depois de passar por esse episódio, onde Pazu o maltratou ali, o feriu e o prendeu, ele também tem essa lamentação aqui. Jeremias teve seus momentos de crise em relação à mensagem que ele recebeu, em relação ao fato dele ter que profetizar aquilo que era ruim, no sentido de que ele estava profetizando aquela disciplina de Deus para com Jerusalém, que era levá-los ao exílio, Então, ele teve os momentos de crise dele ali como profeta, Verso 7, então. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio o dia todo. Cada um deles zomba de mim. Sempre que falo, grito proclamando violência e destruição, pelo que a palavra do Senhor me trouxe insulto e censura o dia todo. Se eu, porém, disser, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, sua palavra me é no coração como fogo ardente. Então queimava dentro dele aquela mensagem, Encerrado nos meus ossos, estou fatigado de contê-lo e não posso mais. Ouço a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os meus amigos aguardam que eu tropece, dizendo, bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está comigo como um poderoso guerreiro, pelo que os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão, fracassarão e ficarão totalmente confundidos. A sua desonra jamais será esquecida. Tu, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e esquadrinhas a mente e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, ele livra a alma do necessitado, da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, que o dia em que minha mãe me deu à luz não seja bendito. Maldito o homem que me deu as novas. Repetindo, verso 15. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. Ouça clamor pela manhã, ao meio-dia um grito de guerra. Por que não me matou na madre? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que se consumam na vergonha os meus dias? Então Jeremias faz essa lamentação aqui, parecido com Jó, quando Jó questiona Deus também, amaldiçoa o dia que ele nasceu, por tudo que ele estava passando ali, em relação a suas perdas e tudo. Aqui Jeremias já no sentido de que a mensagem que ele carregava era uma mensagem dura, era uma mensagem de juízo de Deus, e aí ele se sente assim, ele se sente muito mal por trazer essa mensagem que queima no seu coração, que arde, que está encerrada nos seus ossos, como ele diz aqui, e aí ele tem esses momentos de crise em que ele questiona Deus, em que ele murmura, ele reclama, murmura talvez não seria essa palavra, mas ele questiona Deus, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu, e aí ele fala aqui, sempre que falo eu grito proclamando violência e destruição, então essa era a mensagem dele, e isso fez com que ele em alguns momentos ficasse mal
ficasse mal, né, com a mensagem que ele estava carregando para o seu povo amado, né? Não era uma coisa de aí bem feito, né? Não, você percebe que ele tinha esse peso, que ele amava Jerusalém, amava o povo de Judá, amava o seu povo. Então ele não trazia essa mensagem como, né, com prazer, ele trazia essa mensagem com tristeza, com pesar, né, de forma dolorida por ter que trazer a mensagem de juízo ali, aquelas palavras de juízo para com o povo. Jeremias capítulo 21. Palavra que vê, mensagem sobre os últimos 4 reis de Judá. Palavra que veio a Jeremias 21. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Jeremias, porém, lhes respondeu: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: virarei contra vós as vossas armas de guerra, que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado fora dos muros, e os ajuntarei no meio desta cidade. Eu mesmo pelejarei contra vós, com braço estendido e mão forte, com ira, indignação e grande furor. Ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens como os animais, e de grande pestilência morrerão. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus servos, o povo e os que desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que buscam a sua vida. Ele os ferirá a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás: assim diz o Senhor, ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer, à espada, ou de fome, ou de peste. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos cercam, viverá e terá a sua vida por despojo. Pus o meu rosto contra esta cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. Nas mãos do rei de Babilônia será entregue, e ele a queimará a fogo. À casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai com justiça a cada manhã, e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Eu sou contra ti, ó morador do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu os punirei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei um fogo no vosso bosque, que consumirá tudo o que está ao nosso redor. Então, contextualizando, né, nós completamos Crônicas ali, e no final de Crônicas nós vemos esses últimos reis de Judá, né, antes de Judá ser deportada para o exílio da Babilônia. E aí esse rei, aqui Zedequias, ele vai consultar o profeta Jeremias na esperança de que ele teria uma palavra, como por exemplo teve Ezequias, né? Ezequias, quando reinava, o profeta Isaías foi levado, Deus levou ele para dizer que por causa do posicionamento de Ezequias, Deus iria livrá-lo das mãos do rei da Síria. Então, quando o rei da Síria veio, sitiou Jerusalém para dominá-la, o Senhor livrou e não permitiu que a Síria dominasse Jerusalém por causa de Zedequias, e adiou o juízo que estava decretado e que depois só aumentou com Manassés, que foi o filho de Ezequias. Porém, o tempo foi passando e aí essa maldade de Jerusalém foi crescendo diante do Senhor, e o juízo então veio. E quando foi decretado o juízo pelo profeta Jeremias, o rei esperava que houvesse também, né, uma intervenção de Deus, né? Não, nós vamos vencer, assim como Ezequias venceu
o rei da Síria, nós vamos vencer também o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Vamos resistir, vamos vencer. Porém, agora a palavra do Senhor por meio de Jeremias era que eles não deveriam lutar contra o rei, porque aquele rei, na verdade, estava sendo usado por Deus para tratar com Jerusalém. Então era um tratamento de Deus, o exílio foi um tratamento de Deus. E eles não aceitavam a ideia de que eles deveriam se submeter a esse tratamento. Então por isso que a mensagem de Jeremias não foi aceita, porque a mensagem de Jeremias não é assim: Deus vai te dar a vitória contra a Babilônia. A mensagem de Jeremias é: se rendam ao tratamento de Deus que está usando a Babilônia, se rendam, se entreguem ali ao exílio, porque esse é um tratamento de Deus. Jeremias capítulo 22. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta mensagem. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, e não façais violências, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Pois se deveras cumprirdes essa palavra, entrarão pelas portas dessa casa os reis que se assentam no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Se, porém, não derdes ouvidos a essas palavras, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Pois assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: assim que sejas para mim Gileade, ainda que sejas para mim Gileade, a cabeça do Líbano, certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas. Cortarão os seus cedros escolhidos e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? E a resposta será: porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus e se inclinaram diante de outros deuses e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis, antes chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Pois assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, que saiu deste lugar, jamais tornará para ali. No lugar para onde o levaram cativo, morrerá, nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. Ele diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e largos aposentos, com amplas janelas, forrada de cedro e pintada de vermelho. Reinarás tu só porque procuras exceder no uso do cedro? Acaso o teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Por isso lhe sucedeu bem. Não é isso conhecer-me, diz o Senhor. Os teus olhos e o teu coração, porém, não atentam senão para a tua ganância, para derramar o sangue inocente, para levar a extorsão, a violência a efeito. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, o seu esplendor. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, levanta a tua voz em Bazã, clama desde Abarim, pois estão quebrantados os teus aliados. Falei contigo no tempo da sua prosperidade, mas disseste: não ouvirei. Este tem sido o teu caminho, desde a tua mocidade, nunca deste
ouvidos à minha voz. O vento afugentará todos os teus pastores, e os teus aliados irão para o exílio. Então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais, como daqui está de parto. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, que ainda que tu, Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. Eu te entregarei nas mãos dos que buscam a tua vida e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançarei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra em que não nasceste, e ali morrereis. A terra para a qual almejam voltar, porém, para lá jamais tornarão. É este homem Jeconias, um vaso desprezado e quebrado? Uma pergunta, 28. É este homem Jeconias, um vaso desprezado e quebrado, um objeto de que ninguém se agrada? Por que serão arremessados fora ele e a sua geração e lançados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado dos seus filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois nenhum da sua linhagem prosperará, para se assentar no trono de Davi, ou reinar de novo em Judá. Capítulo 23, meu filho gosta desse versículo, ele viu na internet algum meme, né, que fala esse versículo 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Ele cita aqui algum meme aí que tem na internet. Capítulo 23, Jeremias 23. Esse texto 23 aqui é conhecido, né? Tem até uma música do Alessandro Vilas Boas que fala desse capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Visto que dispersastes as minhas ovelhas, as afugentastes e não cuidastes delas, trarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde eu as tiver afugentado e as farei voltar aos seus apriscos, onde frutificarão e se multiplicarão. Aqui uma promessa de restauração do bom pastor, que ele mesmo recolherá as suas ovelhas dispersas. Levantarei sobre elas pastores, né? Então depois do bom pastor trazer as ovelhas, ele levanta pastores. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Promessa sobre Jesus aqui. Levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará. Ele praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o seu nome com que o nomearão, o Senhor, nossa justiça. Então, enquanto Jeremias profetiza para o seu tempo a respeito do exílio que estava vindo ali, o período do exílio, o tratamento de Deus para com Jerusalém, para com o povo de Judá, ao mesmo tempo ele também lança profecias para o futuro, e aqui é uma profecia futura, né, que já se cumpriu, porque o renovo já veio, Jesus já veio, né? Então, eis que vem dias em que levantarei a Davi um renovo, né? Então, ele levantou a Davi um renovo, né, que é Jesus, esse renovo que com R maiúsculo aqui, né, nessa versão aqui da Scofield, porque Jesus é o renovo, né? Porém,
essa promessa não está totalmente cumprida, porque o reino ainda vai ser completamente cumprido quando o reino se estender totalmente, alcançando inclusive Israel, né? Judá será salvo e Israel habitará seguro. Verso 7. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir a linhagem da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Então eles habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, então tem uma denúncia aqui agora aos falsos profetas, né? Verso 9. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e das palavras da sua santidade. A terra está cheia de adúlteros, por causa da maldição a terra chora, e os pastos do deserto se secam. O caminho dos adúlteros é a maldade, e a sua força a injustiça. Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele. Trarei sobre eles a calamidade no ano do seu castigo, diz o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi loucura. Eles profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. E entre os profetas de Jerusalém vi uma coisa horrenda: cometem adultério e andam com falsidade. Fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Tem se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu lhes darei a comer losna. Losna a gente viu ontem no Google, lá no dicionário, é como um veneno, algo que comia que era venenoso. Eu lhes darei a comer losna e lhes darei a beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos ensinam vaidades, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. A qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, nenhum mal virá sobre vós. Então Deus condena isso aqui, contextualizando nos dias de hoje, nós vemos isso. Nós vemos profetas, falsos profetas, que dizem que está tudo bem você fazer o que o seu coração quer fazer, você seguir os seus desígnios, seguir as suas paixões, seguir a sua vontade e ficar em paz e ter paz e está tudo bem. E não está tudo bem. Então aqui não é diferente dos tempos de Jeremias, onde haviam aqueles profetas dizendo que eles teriam paz. A qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem que nenhum mal virá sobre vós, quando não é verdade. Se você anda segundo os propósitos do seu coração, e o propósito do seu coração muitas vezes vai se inclinar, como Jeremias tinha dito no 17, que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, e o seu mal é incurável. Então, se nós seguimos o propósito do nosso coração, nós vamos fazer o que desagrada a Deus e não vai ter paz. Não vai ficar tudo bem, não. Verso 18. Quem dentre eles esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa caíra cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entenderei isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizaram. Se, porém, estivessem presentes no meu conselho
teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Poderia alguém esconder-se de modo que eu não possa ver, diz o Senhor? Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Ouvi o que dizem estes profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando continuará isso no coração desses profetas mentirosos que profetizam o engano do seu próprio coração? Cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha em comum com o trigo, diz o Senhor, que tem a palha em comum com o trigo. Então aqui ele diferencia entre alguém que fala da sua própria vontade e alguém que fala da palavra do Senhor, como palha e trigo. Não é a minha palavra, esse verso aqui é precioso, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Essa é a palavra de Deus, como fogo que queima, e como martelo que esmiuça a penha. A penha é a rocha, a pedra muito dura, que é despedaçada pela palavra. Portanto, eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Sim, sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem: ele disse. Deveras, sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Eles os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Mas eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Não trazem proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando te perguntar esse povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, qual é o oráculo do Senhor, então lhe dirás: que oráculo? Vós sois o oráculo, e eu vos abandonarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta, ao sacerdote e ao povo que disser: esse é o oráculo do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor, ou que falou o Senhor? Nunca mais mencionareis o oráculo do Senhor, porque a cada um lhe serve de oráculo a sua própria palavra. E assim torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás o profeta, que te respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas por que dizeis oráculo do Senhor? Assim o diz o Senhor. Por que dizeis essa palavra, oráculo do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo: não direis oráculo do Senhor? Portanto, eu certamente me esquecerei de vós e vos lançarei da minha presença, a vós e à cidade que dei a vós e a vossos pais. Porei sobre vós perpétua humilhação e eterna vergonha que não será esquecida. Então, o capítulo 23, ele é uma sentença para com aqueles que não falam segundo a palavra de Deus, não profetizam ali segundo a palavra de Deus, mas segundo seus próprios corações. Ele começa o capítulo 23 com uma promessa sobre Jesus, sobre a restauração, mas ele vem com essa denúncia para com os falsos profetas. Quem é o falso profeta? O falso profeta não é o que profetiza paz. O problema aqui não é profetizar paz, o problema aqui é profetizar paz àqueles que estão fazendo o que querem e não fazendo a vontade de Deus e acham que vai ficar tudo bem. Então não vai ficar tudo bem, porque a verdadeira paz está em obedecer a Deus e não os desígnios do nosso coração. Capítulo 24. Mostrou-me o Senhor 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em exílio para a Babilônia a Jeconias,
filho de Jeoiaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro figos tão ruins que não se podiam comer, de tão ruins que eram. Perguntou-me o Senhor: que vês, Jeremias? Respondi: figos. Os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: como a esses figos bons, assim olho com favor aos de Judá, levados em exílio, e que enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a essa terra, e os edificarei, e não os destruirei, os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois se converterão a mim de todo o seu coração. Como se rejeitam aos figos ruins, que não se podem comer, de ruins que são, certamente assim diz o Senhor: do mesmo modo entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes e o resto de Jerusalém, quer fiquem nesta terra, quer habitem na terra do Egito. Farei que seja um espetáculo horrendo, calamidade para todos os reinos da terra, vergonha e provérbio, zombaria e maldição, em todos os lugares para onde os lancei. Enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. É isso aí, né? Então ele fala aqui do exemplo dos figos para falar sobre aqueles que vão voltar da Babilônia e os que serão destruídos. Sinal dos figos. Alguns dos recém-deportados, não todos, retornarão da Babilônia. Então nem todos retornariam ali do exílio. Então é isso. Hoje nós vamos até aqui, Jeremias 24. Amanhã nós continuamos Jeremias a partir do 25. Deus abençoe você. Um ótimo dia. E lembre-se, né? Não há paz para aqueles que seguem somente os desejos do seu coração. Mesmo que você tenha uma palavra bonita, profética, né, uma pregação bonita que diz que está tudo bem, que você é amado por Deus e que você pode fazer o que você quiser e está tudo certo, né, essa palavra é uma falsa profecia. A verdadeira palavra de Deus é que nós só vamos ter paz e vida de verdade andando segundo a vontade de Deus, o propósito dele, né, obedecendo os seus caminhos e as suas palavras. Mas se nós não andarmos dessa forma, não há paz para nós. E assim como nos tempos de Jeremias, existiam falsos profetas que estavam dizendo ao povo que eles podiam fazer o que eles quisessem e que eles iam ter paz, né? Assim também nos dias de hoje nós encontramos essa falsa profecia que continua dizendo às pessoas para que elas façam o que elas querem, como se fosse ficar tudo bem, e não vai ficar tudo bem para aqueles que não estão seguindo a palavra de Deus, mas estão seguindo o seu próprio coração, seus próprios desejos, suas próprias vontades, suas próprias opiniões, do seu jeito e não do jeito de Deus. O golpe está aí, cai quem não lê a Bíblia. Está escrito e está tudo registrado aqui para que a gente, né, possa ficar alerta sobre isso. Deus abençoe você e até amanhã, em nome de Jesus.